Então, eu nasci no sul, né, do Brasil, com uma família. O sul do Brasil já tem no imaginário coletivo, uma redução assim, de população negra. A gente sabe que o sul é majoritariamente alemães, italianos, poloneses, russos, tal, e depois uma população negra, né? As pesquisas de lá sobre população negra sempre mostraram que não existia interesse muito de visibilizar essa população, as pesquisas. Então, na medida das escolhas dos bairros, né, das cidades, então, porque isso é muito característico, né? Quando você chega, se eu vou para Canoas, Harmonia, uns bairros, ou a Passo da Areia, ou lá embaixo, você vai ver nos bairros, são bairros de população negra densa, e elas são invisibilizadas, né? Isso vem mudando gradativamente, mas muito lentamente, né? Se fala pouco dos escritores negros lá, fala pouco sobre o pessoal que produz cinema, fala-se pouco da música que é produzida lá por negros e tal. E a gente sabe, quem conhece esses caminhos, que é uma coisa muito poderosa, né? Mas que não atravessa Santa Catarina, porque ainda tem isso. Para você vir para São Paulo, Rio, os grandes centros, você tem que atravessar Santa Catarina, que é um outro bairro, é outro estado que predominantemente é não negro, sim, né? E que bloqueia mesmo, né? O gaúcho ele é uma população de fronteira. Então, todas as populações de fronteira, tanto no norte como no centro-oeste, elas são mais reservadas, elas são mais assim, como tivesse o papel de segurar, de preservar aquele lugar, de domínio daquele lugar, né? E não deixar o outro entrar, né? O outro que é de outro lugar entrar. Então, ele é preservacionista e tal. E quando os negros crescem, tem uma certa ascensão, é porque você tem uma família estruturada. Isso é uma característica que a gente vê através das imagens, de fotos e tal. Eu vim de uma família assim, de uma família estruturada, vamos dizer assim, né? Todo mundo ia para casa da minha avó no domingo, do meu avô, né? Eu ia jogar baralho, comida e criança e todo mundo naquele era normal. E dependendo das ocasiões, meu pai usava terno e gravata. Para essa reunião? Eu tinha aniversário de alguém, eu tinha que comemorar alguma coisa, você tinha que vestir a tua melhor roupa. E isso tem nas imagens, assim. Eu cheguei a observar, ver algumas imagens. O meu pai é um cara incrível, um cara muito, muito criativo, né? O meu avô estudou um pouco de violino. A música clássica entrou na minha vida, assim. Meu pai adorava música clássica, como adorava jazz e como adorava Lupicínio Rodrigues, do Sul, como adorava Ângela Maria, vários. Ele tinha, eu complementei essas informações com os discos de vinis, que eu tenho muito, que ele comprava e fazia questão de... A gente pode dizer assim que ele tinha hábitos culturais sofisticados, assim? Não sei, mas ele tinha por conta da resistência mesmo, né? A música francesa, ela percorreu no Brasil nos anos 30, 40, 50, e algumas delas também caíram lá, né? A música americana também, né?
Era uma época das big bands e tudo isso, e isso circulou muito no Sul. E o meu pai falava sempre dos patrícios. Né? Você assim, se eu estou passando numa rua, eu não conheço aquela pessoa, mas é um patrício. Meu pai fazia questão de cumprimentar e me educou falando, olha, cumprimento o patrício. É um código de sociabilidade. De sociabilidade, é. Isso ocorre no mundo todo. No mundo inteiro. Daí você vai percebendo que não é só lá. Né? É muito interessante. O Floresta Aurora é um clube negro, é o primeiro do Brasil. Pouca gente fala disso. Chama Floresta Aurora, onde os negros que se formaram como engenheiros, médicos, era uma coisa de classe social, frequentava esse espaço. Como se fosse um aristocrata clube. Exatamente. É de Porto Alegre? É, Porto Alegre. E hoje eles compraram um mega de um terreno na beira do Rio Guaíba, bem na parte sul. Tem até negócio para colocar barco e tal. Eles acham essa coisa do status, né? Então, meu pai não entrou nessa. Meu pai e os irmãos dele, o Marino era matemático, foi um cara muito conhecido. Mas é bom, mas essa sua lembrança é importante, Luiz, que no século XX, início do século XX, primeira metade, esses espaços, esses clubes, esses grêmios, né, culturais, eram espaços de sociabilidade importantes da... Muito importante. Era um referencial. Eu quero chegar lá. Então, eu que era um negro de classe média baixa ou pobre e tal, eu falava, olha, um dia eu quero ir lá no Floresta, entendeu? Quero me associar ao Floresta. Então, meu pai era meu pai, além de música, que ele gostava muito, meu pai tinha um texto e tinha uma letra absurda. Era uma coisa incrível. E ele adorava fotografia. Ele era um fotógrafo amador, desde sempre. Quando ele não estava fotografando, ele dirigia. Então, por exemplo, você vai ver nas fotos da minha família, não tem um sorriso. Ele gostava? Não, ele acha que a gente... Que tá certo. Nós estamos num momento sério, sabe? Por mais que não fosse, né? Depois virava qualquer casa da negrada que tem samba, que tem isso aqui, rolar música. Mas o momento da fotografia. O momento da fotografia é um momento ritualístico, sabe? E ele estudava, ele via e tal. Então nós éramos uma família de classe média e meu pai sempre me alertou para as coisas assim, tudo que falarem não, você vai. Tudo que tô querendo te impedir, você vai. Se prepara para isso e tal. A minha mãe teve um papel... o lado feminino foi o lado mais poderoso da minha família. Meu pai era um cara incrível, mas a minha mãe era que decidia tudo, né? Ela organizava organizava tudo. E ela costureira. E muitos natais, assim, a minha mãe entregando roupa. Isso está na memória, assim. Eu e minha irmã sentados na escada, assim, tinha uma escadinha na casa. E a gente sentada, esperando 11 horas da noite. E da meia-noite ela estava terminando a costura. E ela terminava e entregava as roupas, porque a pessoa ia usar. Na noite de Natal. Na noite de Natal. Já estava lá esperando, pressão. E ela varria tudo, ia para a cozinha fazer alguma coisa. O meu pai estudou mecânica de avião, depois se especializou em turbinas. Ele sempre trabalhou na Varig. Meu pai sempre foi da coisa do técnico. Ele tinha mecânica, era a área dele. Ele fazia tudo. E aí, a fotografia entrou muito, sim, né? Entrou no meu imaginário. Essa referência do seu então, pai, os fins de semana, a gente saía, eu, minha irmã, meu pai, às vezes a minha mãe ia, para tirar fotos. Um passeio hoje eu tenho todos os negativos. E meu pai tinha uma Speedgraph, que é a câmera do Super-Homem lá. Olha, não sabia.
Então tinha tudo aquilo de você abrir a sanfona, tal. E ele preservou esse material preservou, e você fez questão também de... ele preservou até uma época. Quando a gente mudou muito, sabe? A gente mudou para São Paulo. Depois eu também fui para o Rio. Meu pai foi implantar projetos em Alagoas. Então, depois que a gente saiu de Porto Alegre, eu lembro, num avião Constellation, foi a última viagem assim pela Varig, a gente estava de mudança e aí nunca mais a gente voltou para Porto Alegre. Para morar. A gente voltou por causa da família e tal, mas para morar. E São Paulo foi sempre um desafio, era uma coisa assim, quem vencer em São Paulo vence para o mundo, né? Então tinha um pouco isso. Então, cara, assim, e eu adorava esporte, meu pai me incentivou para o esporte. Aí um dia eu queria jogar tênis e aí não tinha condições. Meu pai arranjou um jeito, eu lembro até o tênis ele pintou para eu jogar. Mas assim, joguei tênis, até jogo até hoje, né? Já desde os 13 anos. Legal. E então esse foi o início dessa história, né? Que começa com a minha família. E quando você muda, quando começou a mudar para São Paulo, eu fui estudar em colégio privado. Só no último ano do terceiro colegial que eu estudei em colégio público. Porque meu pai achava que, minha mãe, que a gente não podia dar mais nada a não ser estudo. Então você tinha que estudar nas melhores escolas e investir em educação. Educação. Eu acho que não cabe julgamento. Foi uma questão de escolha. Nessa época você dependia totalmente, né, deles. Sim. Né? E no último ano eu fiz questão de ir para a escola pública, eu tinha que ter essa experiência de escola pública. E aí fui na escola pública. E eu acho que é uma época também, Luiz, que havia de fato uma diferença muito grande entre escola privada e escola pública, né? Hoje em dia existe um sucateamento até da escola privada. Total. Então tem escola privada que não vai valer muita coisa. Não vai. Mas era um período... Na época era assim, você estudava quase que o dia inteiro. Eu só não podia fazer o que os meus colegas faziam, porque todo ano os caras iam para a Inglaterra, fretavam um avião. Eu nunca fui, nunca pude ir. Então eu era o patinho feio da história, né? Sim. No final, eles contavam como é que era. E foi lá que eu também senti as primeiras, assim, violências, né? Como negro e tal. Em Porto Alegre você era muito novo. Eu era muito novo, mas embora essa conversa do racismo era uma coisa na minha família, assim, todo mundo falava disso. Não todo mundo, mas meu pai, ele era um cara muito atento, muito atento. Ele sempre me explicava o other side history, sabe, o outro lado da história possível, né? Então, para eu ficar, uma questão, eu e minha irmã, a gente uma proteção, vamos dizer assim. Mas quando eu vim para São Paulo, que as coisas, o fato de você sempre era o único negro, todo mundo já conta essas histórias, né? Era o único mesmo, não tinha. A diferença é quando eu botava o pé para fora, né, da escola. Então, os pais iam buscar, eu tinha que andar um pedaço a pé, depois pegava um ônibus sozinho e ia. Às vezes minha mãe me esperava quando eu era menor ainda. A grande maioria, os pais iam os carros. A minha mãe foi que sustentou a família durante um bom período, para o meu pai estudar. Na costura. E a minha mãe se especializou em alta costura e tal. Quando chegou em São Paulo, ela foi trabalhar com Clodovil. Ela trabalhou muitos anos com Clodovil, assim, muito. Ela aprendeu tudo lá e era uma pessoa de confiança do Clodovil, né? E isso é uma coisa que eu lembro, assim, né? Minha mãe acordava muito cedo, chegava muito tarde, porque tinha que provar a roupa, levar... e tinha que
provar não sei aonde, num hotel não sei aonde. Nesse período ele era um estilista em ascensão já em São Paulo? Não, o Clodovil já vinha, né? Já vinha assim, era o Denner e Clodovil, né? O Clodovil tinha uma pegada mais aberta, mais atirada pro mundo, assim, sabe, o contemporâneo, e o Denner é um cara mais clássico, né, mano? Então eu aprendi a fazer bainha, por exemplo, sabe, você fazer, cara, passar roupa, eu sou craque, até hoje, aprendi. Porque tinha que passar a roupa rápido, porque tinha que entregar, então minha mãe terminava e eu ficava passando. Então eu aprendi um monte de coisa, pregar botão, fazer bainha. Eu nunca precisei de ir passar roupa, cara, era muito legal. Você mesmo. Mas é isso. Daí vim para São Paulo e aí aqui estudei no colégio público, último ano, eu fiz um monte de coisas. Fiz teatro, que tinha lá, nós tínhamos um grupo de teatro, nós fizemos uma peça de teatro chamada Marco 22, sobre a Semana de Arte Moderna. Nós escrevemos e um grupo, enfim. Eu montei o cineclube, o Pau de Arara chamava. Você está falando do período de ditadura militar? Sim. Era isso. Então, era um momento onde a perseguição, pelo menos o cinema, era muito perseguido. Os filmes, né? Eu lembro O Encaroçado de Potemkin, Um Chien Andalou, do Buñuel. Eram filmes... enfim... E aí, para a gente não ser preso, os filmes, a polícia saía atrás. Se está projetando um filme, ela vinha para cima. Então a gente fazia uma contra-divulgação. Eu fiz uma parceria com o Cineclube Luz Vermelha da escola. Eu estava no terceiro colegial e na USP tinha na história tinha o Cineclube Luz Vermelha. Então, Pau de Arara e Luz Vermelha tinham um acordo. Quando a gente divulgava para o público que o filme ia ser no Lázaro Segall, na verdade a gente passava lá no Luz Vermelha. A polícia falou, cadê o filme? Cadê o filme? Cadê o filme? Muitas vezes. A gente falou, que filme? Não sei. Tem aí, vai passar o Pato Donald agora. Mas muita aventura nesse sentido, né? Eu trabalhei no Lázaro Segall, eu tive toda a segunda formação, né? A primeira da minha casa, a segunda formação foi no Lázaro Segall. No Lázaro Segall você já tinha como... Eu era usuário. Eu frequentava a biblioteca, tinha as oficinas. O Wagner Celestino foi usuário do... Foi, né? Foi lá que porque eu tive uma carreira lá. Depois você foi... fui trabalhar e depois eu coordenei o núcleo de fotografia, chamava Plantão Fotográfico. Legal. E lá a gente discutia fotografia naquela época. Eu tinha contato sempre com a USP, com a Escola de Arquitetura e Urbanismo. Tinha uns fotógrafos incríveis lá, os professores. Mas foi lá no Lázaro Segall que eu tive todas as oportunidades, assim. Além de coordenar o plantão fotográfico, a gente criou um grupo de estudos sobre cinema. E fizemos um contrato, a revelia do Maurício Segall, que era o diretor. Fizemos um contrato com a Cinemateca Brasileira, que na época ainda estava no Ibirapuera. Depois ela mudou lá para... Não, depois ela mudou lá para... antes do Jabaquara, Conceição. Então era lá. E a gente ia sair da escola, eu, a Vera Benedito e o Francisco Marcos Dias, a gente ia para a Cinemateca assistir filmes. Porque a gente tinha que fazer um catálogo. Esse catálogo hoje está na ECA.
um catálogo sobre as presenças negras no cinema brasileiro. Então, a gente assistia os filmes e fazia relatórios. Olha, esse filme Então, e a gente descrevia do diretor, né? Até fazer uma sinopse com esse olhar mais negro para os filmes. Então, fizemos isso. Aí, outra coisa que também eu fiz lá, o Paulo Emílio Salles Gomes era um patrono do museu. Então, eu conheci o Paulo Emílio no finzinho da vida dele, e o Hugo Amaral Gama, que fazia cinema. Aí o Jean-Claude Bernardet, que era o cara que fazia a programação de cinema da sala de cinema do museu. Essas 3 pessoas me ajudaram muito nessa época. Eu comecei a pesquisar, comecei a fazer mostras. Fiz a mostra do Negro Cinema Brasileiro, o Negro Cinema, África no Cinema. Aí as capas... O seu interesse, então, era cinema e fotografia, sempre tiveram... Não, nessa época eu mexi em muita coisa. Eu fiz parte do coral, eu fiz a escultura com o Antônio Hélio Cabral. Você estava se descobrindo? Estava me descobrindo e experimentando. Uhum. E aí, com o tempo, o Hugo Amaral Gama falou, Luiz, né, e o Jean-Claude, falou, você tem que fazer cinema. Né? Aí eles me levaram para o Seu Sadi. O Seu Sadi ele tinha uma produtora que fez o primeiro longa-metragem de animação, Piconzé chamava, e Lynx Filmes, era ali no Bexiga. Uhum. Aí ele me apresentou para o Seu Sadi, e eu falei, Seu Sadi, eu não sei nada, eu quero aprender. Ele falou, vem cá. Daí eu comecei com filetagem, né? Depois filetagem, depois cenografia. Aí eu tive todo um aprendizado de como produzir animação. E aí comecei a trabalhar lá, fazendo filetagem. Filetagem é aquilo que antigamente você tinha que fazer os acetatos. Sim. Vários planos. E esses contornos, sabe, delinear, era tudo manual. Tudo manual, cara. Tudo analógico. Tudo analógico, completamente analógico. E aí aí depois eu tive uma experiência do primeiro filme publicitário, a cores. Foi da Sharp, que ele começa em branco e preto, depois vai virando cor. E aí eu não larguei mais, assim, sabe? Depois disso, a fotografia e o cinema sempre foram uma coisa que veio, assim, lá daquela época, que veio lá com meu pai lá também, né? Sim, então, acabaram te acompanhando. Me acompanhando, eu fui fazendo escolhas e aí, bom, demorei um pouco para entrar na universidade, aí entrei na universidade. Quando eu entrei na universidade, na PUC, eu comecei a ter meu contato com o movimento negro através do Eduardo Oliveira, o sociólogo. Sim. Então foi ele que eu estava tendo o SPBC, eu tinha acabado de entrar na universidade, estava encantado teve na USP o SPBC, a primeira, não sei se era a primeira ou segunda SPBC, mas a primeira que ia discutir a questão racial. Aí veio o Michael Mitchell dos Estados Unidos, um brasilianista, e tal, eu estava lá, aí alguém bateu assim, falou, pô, vem aqui um pouquinho, você pode sair? Era o Eduardo Oliveira. Hoje é sábado, vai ter uma reunião no SECAM, Centro de Cultura e Arte Negra, e a ideia é trazer o pessoal que entrou na universidade, que estão na universidade, para fazer parte desse grupo. Então, é lá que a gente se reunia. Ele já era uma figura... O Eduardo, as pessoas não dão valor. Eu vi pouca coisa falar de Eduardo Oliveira, mas eu descobri umas fotos incríveis dele. Foi um dos caras mais importantes naquela época, porque ele era o cara do resgate, sabe? Que resgatava coisas. Sim. E brigando na USP para ser o diretor. Ele se suicidou por conta
da briga que ele perdeu para o Mourão. Mourão deu uma rasteira nele, lá na USP, no Centro de Estudos Africanos. O sonho dele era dirigir o Centro de Estudos Africanos. E ele era um negrão, ele era homossexual, ele era sofisticado, ele tinha muito reconhecido nos Estados Unidos, assim, é um cara que era muito, assim, tinha um respeito enorme fora e aqui não tinha. Fora do movimento, né? Foi aí que eu conheci o movimento. E aí eu já fiz parte de 2 núcleos dentro do SECAM. Um era de educação, alfabetização de adultos. A gente começou com o método Paulo Freire, Educação como Prática de Liberdade. A gente começou no Bexiga, fazer uma pesquisa porta a porta, eu, Marcos, Nair, Vera, Benedito, um monte de gente. E a gente construiu um núcleo de educação do SECAM, né? E o outro núcleo do SECAM, que também foi muito importante, é a criação do Jor Negro, um jornal. Agora eu consegui todos os números. Jura? Agora. Eu me lembro, conheço o Jor Negro muito em razão das pesquisas envolvendo a história da imprensa negra, né? Tive contato com o Jor Negro, sim. Você estava, então, no início dessa publicação? Não, nasceu com a gente. Eu, Odacir Matos, que na época trabalhava na Realidade, negro, ele era editor. Odacir Matos e aí uma galera, assim, de negros colaboradores, né? Sim. E aí, esses 2 núcleos eles tiveram um papel importante, né? E aí, nós estamos falando de fim de ditadura militar. Eu estava no Lazar Segal e frequentava o SECAM. Eu trabalhava no Lazar Segal, frequentava o SECAM e ia fazer minhas coisas. E nessa época, eu tive contato pelo Maurício Segal. Maurício Segal era um judeu comunista. Eu fiquei muito próximo dele, da família dele. Estou resgatando agora o Sérgio Toledo Segal, o Roberto Gervitz. E a gente resgatou, a gente começou a fazer um trabalho com os sindicatos metalúrgicos lá do ABC. Qual o propósito? O propósito era usar a fotografia, 2 ações que eu considero importantes. Primeiro, no sindicato. Uma era criar um núcleo dentro do sindicato para pensar a fotografia, não só como um registro histórico, né, daquele momento que estava, mas também de pesquisa. Então, eu fiz parte de um núcleo. Dentro dos sindicatos metalúrgicos? Do Lazar Segal, que era parceiro dos sindicatos metalúrgicos. Com o Maurício Segal, eu tive acesso a um grupo de judeus mais progressistas. E fiz parte de um núcleo que fez o primeiro encontro entre os palestinos e os judeus lá no Bom Retiro, que foi antológico. E agora está saindo um filme sobre isso. Sobre esse encontro? O Henri Sobel foi um grupo de judeus mais progressistas, e junto com os palestinos foi tenso, um negócio muito tenso, mas foi lindo, emocionante no final. Eu estou falando isso porque isso tem a ver com o meu hoje. Então, eu tive uma relação com a comunidade judaica muito com os progressistas da comunidade judaica, né, na época. Então, essas coisas foram formando a minha cabeça, vamos dizer assim, sabe? Sim. Eu não era protagonista dessas histórias, eu fazia parte delas, mas eu usei isso como uma escola, né? Como uma puta escola. Não teve escola, sabe? Eu tive, só para trazer para o hoje, em 2015, eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, eu fui para
para a África do Sul. O Mandela tinha morrido, o Isaac Rabin, assassinado, que era o melhor amigo do Mandela. Foi um judeu que ajudou muito a construir toda uma pressão internacional pela libertação do Mandela. E ele foi assassinado e o Mandela foi numa sinagoga em Rosebank, a sinagoga mais antiga da África do Sul, que é um bairro judeu, Rosebank, em Johannesburg. E eu tava lá, cara, assim, eu não pude chegar, porque tinha um esquema de segurança muito pesado, mas eu vi o Mandela emocionado dentro da sinagoga, fiz imagens, um negócio muito bonito, assim. Você foi enviado justamente para... Não, eu fui atrás do Didini, atrás daquele bispo da Igreja Universal que chutou a de Santa. Sim. Eu estava atrás dele, fui lá, fui para a África do Sul, depois fui para a Namíbia, fui atrás dele na Namíbia, depois voltou para a África do Sul. Ele tinha uma proteção, né, de esquemas assim, mas eu consegui com a plaquinha. Didini, eu sabia que ele ia descer num voo, botei a plaquinha. Qual o nome dele? O nome dele. Ele, quando desceu a escada, ele viu lá. Pô! Mas assim, voltando lá, é um pouco para mostrar a minha formação, sim, né? Então, foi daí que eu fui construindo uma formação mais universalista, entre aspas, né? Porque tinha coisas que eram ortodoxas, né? Que são os movimentos, as passeatas, enfim, a produção de conteúdo, né? Produção de textos. Eu voltei os meus estudos em função disso. E aí, bom, essa fase do Lazar Segal praticamente teve essa abrangência. Eu estou retomando agora. Algum recado existe, né? Estou retomando através do Sérgio Segal e do Roberto Gervitz. O que me chama bastante, o que me chama muito a atenção na sua trajetória, Luiz, enquanto um entusiasta da fotografia, né, são os retratos, né, de personalidades negras feitas ali anos 80, anos 90, que daí tem pessoas que atualmente, né, são bastante festejadas, né, pela população negra no Brasil, finalmente receberam o seu reconhecimento, né? Eu acho que Ruth de Souza há muito tempo já tem esse reconhecimento, mas José Correia Leite, né? Francisco Lucrece. Francisco Lucrece, é o pai do... Pai do Lucrece. Do Henrique. Do pai do Júnior, né? Francisco Lucrece Júnior. Uma figura importante dentro do movimento negro. E fotografia, ele foi um dos primeiros fotógrafos. Um cara incrível. O próprio Milton Gonçalves, Abdias Nascimento, né? Aí eu tenho um acervo, é uma pena, cara, que eu não tive o cuidado, ainda, não, estrutura. Eles estão muito bem conservados, né? Desde a minha infância, eu tenho todos os negativos do meu pai, por exemplo. Você comentou. E agora, recentemente, eu te liguei, né? Que aconteceu uma situação de uma pessoa que, desculpe a minha ignorância, não conhecia. Depois eu fui conversar com colegas da dança e da performance e falaram, nossa, essa mulher é incrível. É que eu estava editando a revista dos Crespos, a Legítima Defesa, e daí o Sidney Santiago, né, cofundador da companhia, falou, olha, Nabor, a gente vai fazer um texto, uma homenagem, um texto pequeno, curto, mas falar sobre a Zenaide Zen. Eu falei, Sidney, vou ser sincero com você, eu não conheço. Mas como editor, a outra coisa que eu pensei, você tem foto? Dele, cara, eu não tenho foto, mas a gente dá um jeito. Eu falei, como dá um jeito? Ele falou, não, a gente dá um jeito. Eu falei, me fala um pouquinho dela. Dele me deu um resumo. Eu falei, talvez o Luiz ou o Wagner devam ter imagem da Zenaide. E que grata surpresa, né? Porque foi uma... depois conhecendo um pouquinho da história da Zenaide, né? Uma mulher forte, né? Com uma personalidade forte, um trabalho magnífico
E o Luiz tinha uma fotografia dela. Então, ela é muito minha amiga, muito minha amiga, muito minha amiga. O Ismael era muito meu amigo, os dois. A Zenaide morava na casa do Ismael Ivo. Eles dividiam a casa. Então, ali sempre foi um ponto de encontro, sabe? E a minha pergunta também, Luiz, nesse lugar desse retrato, sem querer te cortar, é para, enfim, eu tenho comigo, né, que o retrato dentro da fotografia, né, eu acho que define muito o fazer fotográfico aí no século XX, o retrato, sabe? A documentação do retrato. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acordei para essa história do meu pai, de não o sorriso, me reportou de que é uma obra ficcional, sempre. Por quê? Acho que a gente já teve uma conversa assim. Já, né? Eu, quando fui no Sagal, outro trabalho que eu fiz no Instituto Padre Chico, dos cegos. Sim, do Ipiranga. Eu dei aula de fotografia para os cegos. Do Ipiranga. Aí um menino cego dentro do... Porque assim, o procedimento... Só para mostrar por que eu estou fazendo retratos e por que eu entendo que é uma obra ficcional. E porque, em contraponto ao que se diz que a fotografia é a verdade, né? A verdade nua e crua, a fotografia. Dizem, né? Não é. Na minha opinião, não. Mas assim, quando eu dei aula para o Instituto Padre Chico, foi muito, muito engraçado. Por quê? Primeiro dia, eu fui falar um pouco da história da fotografia, né? Falar de luz. E aí no grupo tinha gente que tinha chegado a ter visão e perdeu. Tem aqueles que nasceram sem a visão. Então as perguntas eram sempre assim, mas me explica o verde. Aquele que nunca enxergou, né? Aí a ginástica que você tinha que fazer para explicar o verde é por associação de conteúdo. Então, por exemplo, as plantas, de uma maneira geral, elas têm uma base verde, onde estão as folhas. As folhas eu sei o que é. São aqueles, aí você toca, tem uma coisa de mexer com os sentidos, você toca, essa folha é uma folha e é verde. Tá. Se vocês pensarem numa temperatura, eu falei, daí eu falava do branco mais branco, o preto mais preto, você tem aí uma linha do tempo que de valores de cores, né? Que gritam para quem enxerga, e para quem não enxerga, ele tem que imaginar uma temperatura, sabe, uma expansão. E como é que você lida com verde e com vermelho, por exemplo? Então, era uma aula muito rica. E aí, quando a gente ia pro... você, né? Nossa! Eu mudei minha vida, mudei minha maneira de ver o mundo. Aí, quando a gente ia para o laboratório, apagava a luz, não tinha nem a luz vermelha de segurança, aí eles se vingavam. Vocês ficavam em pé de igualdade. Nós estamos iguais. Nós estamos iguais. Né? Nós somos completamente iguais. E aí eu aproveitava para falar de uma série de coisas que eu considero que são esse poder que o ser humano tem de transformar. Qualquer ação do ser humano, ele é de transformação. Pode ser que ela não tenha um alcance, o resultado dessa transformação, mas é transformação. E quando você está dentro do laboratório, aí eu acendo a luz vermelha, porque é a luz de segurança, aí eles vão lá para a linha do tempo, o vermelho ele está depois do amarelo e vai e tal. Então, é tudo por associação. Aqui nós estamos quase em pé de igualdade e que eu estou aprendendo com eles, sabe, a fazer uma leitura, né, do meu entorno, porque eu só enxergo, porque tem uma luz branca que é o resultado da junção de todas as cores. Sim.
Se não tivesse luz branca, eu não enxergo. Então, esse poder que a gente tem, às vezes, se utilizando de algumas linguagens, o cinema é isso, é tudo verdade, para mim é tudo mentira. Todas essas coisas que são meio oportunistas, né, para você generalizar, para você precisa colocar numa caixa, para você ter controle. Sim. Né? Então você vai botando, tá, todo documentário é real, é verdade, é relativa. Por quê? Eu estou usando uma câmera, essa câmera tem toda uma estrutura ótica, a luz incide, ela distorce, eu escolho o ângulo, sabe? Você está interferindo. Totalmente interferindo na realidade objetiva que você vive. Né? Totalmente. Eu estou inserido naquilo. Né? Então, eu tenho poder de decisão. Né? Aí, quando eu fazia com os meninos cegos do Instituto Patico, falaram, agora você tem que fazer o clique. Aí eles falaram, Luiz, você acha que... Como é que tá o enquadramento? Eu falei, olha, o enquadramento tá assim, olha. Ele tá meio... Se você pensar... Você sabe o que é equilíbrio e desequilíbrio, né? Então, ele tá meio assim, desequilibrado pro lado esquerdo. Mas, ele dá uma leitura. Se você quer uma coisa mais simétrica, ele sabe o que é simétrica. Então, você vai ter que ter pesos aqui, tal, beleza. Ó, final. E dava o clique. Então, assim foi toda a minha vida fazendo clique. As fotos que eu tive mais assim, repercussão, não só no Brasil, fora, vou dar um exemplo, uma foto que eu fiz por acaso. Eu tinha ido fazer a final do vôlei no Ibirapuera. Uhum. E aí eu tô voltando, porque a primeira página ela fecha muito cedo. E o caderno de esportes fechava muito cedo na folha. Então você ia fazer a foto e já voltava. Era um clique, pá, vôlei. Tô subindo a Brigadeiro com o Ferreirinha. O Ferreirinha é um cara, motorista da época da ditadura. Ele tinha uns esquemas, cara, ele fugia do carro de polícia. Tem uma história incrível. O Ferreirinha é o meu ídolo, assim, no jornalismo, porque sem ele, ele era garantido 50%. Ou mais. O material ia estar... Que ia estar, porque se precisava jogar o filme para ele do outro lado do muro, ele ia pegar, entrava no carro e saía do lado contrário e entregava na folha. Ele fazia isso. E aí, até eu perdi o que eu estava falando. Não, você estava falando sobre uma fotografia que foi feita... Aí eu estou voltando na Brigadeiro Luiz Antônio com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha, nós temos 10 minutos para chegar na folha. Tava chovendo a cântaros. Aí a gente parou ali na Alameda, na subidinha, quase como a Alameda Santos. Sim. Tinha um carro na frente. Aí eu tô aqui, porque eu sempre que termino, eu já rebobino e coloco outro filme. Porque eu nunca sei o que pode acontecer. Um monte de policiais, assim, atravessando com o revólver na mão, correndo no meio da chuva, entrando na Alameda Santos. Então eu falei, Ferreirinha, encosta aqui. Falou, Luiz, temos 10 minutos, encosta aqui. Você que manda. Bah, encostei, desci, peguei uma 300. Saí. É a foto do menino. Com o revólver. Aí foi isso. Aí eu saí atrás, perdi os policiais, porque eu demorei muito, o trânsito. Aí eu tô voltando. Quando eu tô voltando, no outro lado da rua, tem a galeria na esquina de São Carlos do Pinhal. Você viu a cena? Não, vindo os policiais da galeria. Até aí tudo bem, eu encostei, botei a câmera aqui, eu tava com um casaco, fiquei aqui, tinha uma rotisserie, eu fiquei ali, meio embaixo do negócio para não pegar chuva, e vendo a cena. Aí os policiais vieram e viram um grupo de meninos que estavam sentados no chão. Eles pegaram as coisas do menino e jogavam na água, assim. Nem perguntar. Até aí eu não fiz um clique, porque eu falei, porra. Aí um molequinho de 11 anos começou a gritar com o polícia, xingar o polícia. E o polícia xingando ele. Aí eu pedi licença, entrei na rotisserie, do lado do vidro, estava com a 300,
Tá, fiz um clique, fiz 2. Eu falei, não vai dar nada. De repente. De repente o cara tira o revólver e enfia na boca do moleque. Eu fiz. Quando eu fiz, rebobinei, já toquei o filme. Na hora você sentiu que era uma foto especial? Não. Não que ela se achei. tornou, né? Não. Não. Vladimir Herzog? Eu ganhei vários prêmios. O Grande Prêmio Líbero Badaró, ganhei prêmio Abrinq de jornalismo, ganhei. Bom, é isso aí ainda. Mas fotojornalismo puro, né? Que é aquele acontecimento. Bom, aí volta na coisa, é verdade tudo isso. Então, aí o que aconteceu? Quando eu estou fazendo o clique, as máquinas eram barulhentas, sabe? Não são que nem essas novas, assim. E aí parou o trânsito, o polícia ouviu o barulho da câmera. Aí ficou olhando, aí viu lá, né? Eu já tinha rebobinado o filme, tinha colocado no bolso, tinha colocado no outro. E aí ele veio vindo. Quando ele veio vindo, ele falou, dá o filme. Eu falei, não vou dar o filme. Eu sou da Folha de São Paulo. Aí ele falou, me dá o filme, que chama Cabo Aquino. Falei, não vou dar. Isso dentro da rotisserie? Dentro da rotisserie. E o cara da rotisserie, por favor, gente, vamos pro lado de fora. Podem conversar. Lá fora. Né? E o cara, o policial, aqui, ó, com a mão aqui, dá o filme. Falei, não vou dar o filme. Aí começou uma discussão e tal. Nisso, o Ferreirinha, eu tava demorando, o Ferreirinha, motorista, ele deu uma volta, passou devagarinho. Ele viu a polícia, ele veio passando, eu vi ele passando aqui na frente. Ele falou, dá o filme. Eu falei, você fez alguma coisa errada? Dá o filme. Ou você dá o filme, assim, sabe? Eu falei, tá bom, ok. Eu rebobinei. Pô. E aí ele saiu assim, olhando a minha cara. E eu vi o Ferreirinha, entrei no carro. Ferreirinha, pau. Aí ele desceu, ele foi para Santos, entrou na Brigadeiro, pra gente ir pela Brigadeiro. Aí eu falei, caralho, eu não peguei o nome das crianças. Volta. Vou voltar. Puta. Voltei atrás do moleque. Os moleques tinham corrido. Achei. Aí eu peguei o nome e fui pra Folha. Porra, cara, eu fui levando esporro da Folha na porta quando eu cheguei. Por causa do horário, né? E eu não falei nada. Você tinha atrasado o material do vôlei, né? Já tinha caído, tinha comprado da Reuters. Porra. Putos com você. Puta, você é um filho da puta. Eu lembro do Matina Suzuki xingando ele era editor de ilustrada, sabe? Ele era editor de estrada. O meu chefe, direto, ele falou, você é um filho da puta. Eu entrei, já fui no laboratório e falei, revela aí. Porque porque você havia saído para algo simples, né, Luiz? Na cabeça deles e da sua também, né? Sim. Era fazer a final do vôlei, ter o registro e voltava para a redação. É uma coisinha, puta. Mas tinha uma chamada na capa. Quando tem chamada na capa, é foda. Os caras de desenho tem que entrar. Sim. E não tinham. Tiveram que colocar Reuters. Tiveram que comprar, né? Tiveram que comprar. Aí o Silas Botelho era o meu chefe. Aí eu não falei nada para ele. E eu fui ver se estava foco. Porque o problema não é fotografar. A tensão, né? Tudo é manual. Sim, nessa época. Não era... Você fotografava e via na tela, não, né? Não, tinha que revelar o filme. E aí pra saber como ficou. Né? Daí eu entrei no laboratório e tem uma luz, eu aqui olhando. Caralho, puta que pariu. Aí peguei o filme, secou. Aí o Silas e o Matinas na minha cara, assim. Porra, você é foda, você vai se fuder. Você vai se fuder. Eu falei, olha isso aqui. Ele falou, você é filho da puta. Caralho! Meu. Você é o máximo. Cara, fui lá falar com o Frias, né? Aí, para a máquina, parou tudo. Aí porque no dia seguinte... Olha, só para abrir um parênteses, não é toda foto que faz esse estrago numa redação, hein, Luiz? Não, é uma engrenagem. Porque são muitas fotografias chegando, o olhar do pessoal vendo, fala, olha, essa é uma boa foto, de fato. Mas de abrir, de babar e falar, você é foda, essa foto. Aí, meu, só para fechar,
No dia seguinte era o aniversário da Polícia Militar e era o final do Ano Internacional da Criança, Uau. Pela ONU. Numa só foto você tinha ali... Porque foi uma ação da Polícia Militar, né? Foi. Aí, no dia seguinte, tinha desfile na Tiradentes. Bom, aí, porra, para tudo, o Frias. Para tudo. Aí, aquele monte de gente na mesa de diagramação. Daí você contou a história, né? Eu fui contando a história. Não teve texto, só imagem, assim, sequência. E dentro eu escrevi 15 linhas. Contextualizando. Aí, porra, rodou. O Silas, pô, você é foda. Bom, cara, aí vai embora. Não quero ver sua cara aqui. Ele falou, eu peguei minhas coisas e fui embora. Bom, 7 horas da manhã, toco o telefone. Luiz, é o Silas, vai para a redação porque o comandante-geral da Polícia Militar tá lá e quer falar com você. Quer saber quem foi? Peguei meu carro, fui. Cheguei na Folha, fiquei olhando antes de entrar, porque ele não me conhecia, né? Eu vi aquele monte de polícia, cara. Aí eu entrei, subi, aí chega lá, tá os advogados da Folha e tal, me acompanhando, fica tranquilo, a gente tá aqui. Aí o comandante, não, porque isso foi um tapa na minha cara, foi um tapa na história da Polícia Militar. Isso não é a orientação nossa, porque esse cara vai ser punido eventualmente. Foi só piorando. Aí eu falei, olha, fiz o registro, tá aí, né, e tal. Bom, os advogados orientaram, não fala nada, mínimo, fala qualquer coisa. Você tá louco, fala qualquer coisa. Ele estava indignado com o jornal. Com o jornal, com as fotos e com o autor, né, porque os caras... Aí o que aconteceu? No dia seguinte, na segunda-feira, isso foi no sábado. A foto foi publicada no domingo. Foi publicada no sábado. No sábado. É. Aí teve domingo, segunda-feira, eu fui pra Folha, normal. Eu falei, Luiz, não, vem, vou te dar uma pauta leve pra você fazer. Você tá precisando. Vamos fazer uma coisa, tem uma delegacia ali, o delegado tá dando uma coletiva, de um case lá, de uma prisão que aconteceu, que teve troca de tiros, escambau. Você vai ali, faz um clique lá, a repórter está indo com você, fui com a repórter. Aí cheguei lá, a repórter estava lá prestando atenção que coisa, e eu estava olhando a mesa do delegado. E tinha um boletim de ocorrência em cima da mesa. Era aquela delegacia que tem na Rua Aurora, sim, no centro. O BO, eu olhei e vi Cabo Aquino assinando o BO. Aí dei uma volta, falei, não pode ser. Aí voltei lá, Cabo Aquino assinando um boletim do que os caras estavam discutindo, ele estava trabalhando. E o comandante tinha falado que ele estava sido preso, estava no Barro Branco. Ia se afastar. Fiz a foto do BO. A pauta leve. Fui embora para a redação. Aí chegou lá e falou, Luiz, agora do caralho. A gente deixa pronto aqui. Vai, você mesmo. Aí me chamou um repórter. Fui também, ele foi comigo. Aí nós fomos entrevistar o comandante-geral novamente. Uma repercussão do que aconteceu, como é que a avaliação. O Cabo Aquino está preso exemplarmente no Barro Branco. Ele vai ser punido exemplarmente, porque tá. Aí fiz uma foto do comandante, gesticulado. E não falaram nada, só escutaram a versão dele. Redigiram, pum, soltaram. Eu nem fui no dia seguinte. Porque, cara, imagina, né? O pessoal que foi, falou, bom, aí, daí pra sempre a minha vida tornou um inferno. Porque eles descobriram no meu telefone, o Cabo Aquino ligava de madrugada, minha mãe atendia, ele vai morrer, você também vai morrer, sua... Aí tá, caramba, assim, e eu falando pra Folha, eu falei, os caras estão me ameaçando, como é que eu faço? Então, você tá com o passaporte aí legal? Tá. Você vai para os Estados Unidos. Aí eu fui para Dallas, no Texas, porque ele tinha um projeto de nova cara da Folha, um estudo de parceria com o The Daily Dallas. Uhum. Aí fiquei
Fiquei 3 meses. Por lá. Até baixar a poeira. Depois, e aí, mesmo assim, cara, é um inferno. Aí eu vim encontrar 1 ano depois o Cabo Aquino no fórum. Eu estou sentado com 2 advogados da Folha, conversando, a gente... Você estava numa pauta também? Não. Aí tinha chamado o juiz, eu era testemunha do caso. Aí eu estou sentado com 2 advogados, o Cabo Aquino vai aparecer, vai. Entra um cara numa cadeira de rodas, com tubado, tudo aqui, vinha assim na minha direção, cara. Não reconheci o cara. Não, depois de 1 ano. Tinha adoecido? Aí ele chegou na minha frente e falou, ele sabia muito quem eu era, então é muito louco isso. Eu não sabia que era ele, mas ele sabia muito. Muito bem quem você era. Aí ele falou, você fudeu com a minha vida, você arrebentou com a minha vida, destruiu minha carreira, destruiu tudo. Você? Ele falando, né? Você fez isso, ele não. Aí eu fiquei quieto ouvindo, o advogado falou, não fala, não bate boca. Tá. Aí botou... Aí o que aconteceu? Ele falou, você pode me ajudar agora? Ele falou, aí, não sei de que forma, nega tudo. Eu falei, desculpe, não dá para negar. Isso não dá, eu vou ajudar você falando a verdade. Ok? Beleza? O cara tá... Nossa, bom, não deu mais nada. Mas essa foto repercutiu muito, cara. Né? Te marcou muito, né? Muito. Eu não falei do porquê que não é verdade. Por favor, só falar isso aqui, porque é importante. Mesmo no caso do mesmo. Ele é uma verdade relativa, ela é a visão de um fotógrafo que escolheu o ângulo, escolheu o momento, fez o clique. A realidade é muito mais dura do que a imagem, sempre. É isso que eu queria, sabe, se diferenciar. Sabe? A imagem é muito aquém do que a realidade. A realidade é muito mais dura e mais cruel do que uma imagem possa produzir. A imagem é uma vaga lembrança que te localiza no tempo e espaço, te dá dimensões, mas ela não é a verdade absoluta. Entendeu? Eu não posso dizer, olha, isso foi um momento, isso aqui. Então, por isso que eu sei que, do ponto de vista jurídico, é uma maneira de você se distanciar do produto e jogar para a cena. Sim. A culpa. Então, nós estamos lidando com a culpa. É uma outra coisa. E eu estou lidando com o poder, né, que você tem quando você se utiliza uma linguagem para lidar com as diferentes realidades. Essa é o... né? Eu acho que as fotografias, por mais que eu não possa afirmar que elas são negras, no nosso caso, eu sou negro. Aquela fotografia me ajudou a ser mais negro, mais próximo da minha identidade. Né? A minha fotografia não necessariamente precisa ser entendida como uma foto negra. Por mais que eu tenha fotografado muita gente, né? Eu fiz retrato, assim, eu tenho um acervo muito grande. Viagens à África, fui para o continente africano, para 7 países, né? A própria movimentação negra em São Paulo. Então, o que me ajudou? Me ajudou hoje a ter um pouco mais de reflexão, mais entendimento do meu papel social e político, né? Valorizar o poder onde ele está realmente. O poder está na pessoa, no ser vivo, sabe? Sim. Eu, quando me junto a você, eu estou juntando, aumentando o nosso potencial, a nossa potência. Toda a experiência que você tem, a experiência que eu tenho, a gente se potencializa assim no coletivo. Eu não preciso afirmar a minha foto é negra. Eu não preciso. Isso não me traz nem... Porque o fato de ser negro é que faz a coisa mais importante. Né? Eu sou um ser humano negro. Né? A minha fotografia não é negra. Não necessariamente precisa ser. Né? Eu me apropriei de uma linguagem que era exclusiva de um grupo social
E com isso, a ação política que eu estabeleci, né, de você se apropriar de uma informação universal. Sim. Né? Uma informação que dá acesso a todos. Né? E hoje a gente interage nesses universos. Né? A gente começa a entender que a tecnologia, que eu estou muito mais voltado hoje para a questão tecnológica, e que ela não vai substituir nunca o homem. Eu tenho, cada vez que eu sei mais sobre hardware, software. Cada vez mais você tem essa certeza. É certeza que vai depender sempre de um homem. A gente com robótica, né, a gente está construindo um projeto de robô. Nunca esse cara vai ser autônomo. Ele vai sempre precisar de uma sombra. Ele vai precisar de alguém que vai dar o start, que vai dizer assim, stop. Sim. Ponto, é isso que eu acho que é. Perfeito, Luiz. A minha pergunta, Luiz, sobre pegando um gancho um pouco na sua fotografia, nessa fotografia específica que você mencionou, e também nessas questões envolvendo a humanidade em si, né? É que cada vez mais o que a gente percebe e que talvez seja uma realidade, Luiz, é que cada vez mais a gente tem dificuldade em nos sensibilizarmos com essas imagens, né? Cada vez é algo mais recorrente, cada vez é algo mais natural. Enfim, as suas perspectivas, né? Eu gostaria de saber das suas perspectivas com relação aos seres humanos mesmo, para um futuro não muito distante. Na medida em que eu... Porque talvez a mesma foto que você fez foi anos 90? 90. Hoje ela teria um outro impacto, essa fotografia. Total. Teria um outro impacto. Ela só foi possível naquele momento, naquele contexto. É um pouco do Cartier-Bresson. Sim, sabe? Total. Momento decisivo. Né? Momento decisivo. Mas hoje eu sou capaz de criar uma voz igual a minha. Sim. Né? Hoje eu treino um robô. Né? Eu faço dele que ele se comunique comigo, né? E ele vai depender de mim, né? E assim a humanidade, os processos civilizatórios vêm se desenvolvendo para o bem e para o mal. Eu não acho que as coisas estão totalmente mal, mas também não estão muito longe do bem. O ser humano ele se apropria dessas situações todas. Quando existe a busca do poder, as distorções vão sendo cada vez maiores. Né? Quando eu falo do poder coletivo, eu estou fortalecendo um grupo que pode crescer exponencialmente, né? Onde você está discutindo código de ética, sabe? Valores morais, valores éticos, história e memória, né? Interpretação. Né? Então, essa ficção, ela tem que ajudar o ser humano a ser mais humano. Se a gente não resgatar a humanidade dos seres humanos, esse planeta está em risco. Total. Né? E aproveitar que já estou querendo vender terreno em Marte. Vamos juntar os trocos aí. Vamos deixar eles se matarem na Terra e a gente fica lá. Vaza para lá. E, de fato, Luiz, essa sensibilidade, né, esse resgate do ser humano é fundamental para... Não é uma coisa de retórica. Para dias melhores. A gente começa a entender o racismo estrutural no Brasil. A gente começa a entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ontem eu fiz uma live, quinta-feira fiz uma live para falar de Áfricas, falar de Angola. Sim. Então, uma guerra civil em curso, né? A China do lado da UNITA e a Rússia do lado do MPLA. Então, uma disputa de geopolítica, sabe? Morrendo gente. A guerra civil na Angola, morreram 500 mil pessoas entre militares e civis. É muita gente. Né? E hoje a corrupção rola solta no MPLA.
O jovem está indignado com o MPLA, está frustrado, os pais frustrados e os filhos frustrados com o MPLA. Não quer ficar em Angola. Não querem ficar em Angola. E agora tem eleições no ano que vem e já começou a guerra, né? Desembarcou 2 navios de armas para o MPLA, já desembarcou armas para a UNITA. Então, e acho que essa é uma outra conversa que a gente pode ter um outro dia, um outro determinado, em outro momento, né, Luiz, que é o fato do novo acabar sendo corrompido pelo velho e se tornar velho. MPLA, vamos falar dos partidos dos trabalhadores e tantos outros exemplos, né, Luiz? Que ele chega novo e envelhece, e ele envelhece. Pela corrupção, pelo desvio de percurso, né, de propósito. Sim. A impressão que a gente tem é que ele acaba se corrompendo, quando você vai ver é o mais velho, né? E é esse que é quando não tem comando, o Nelson Rodrigues já falou isso, né? É quando a gente vai descobrindo que a quantidade de ignorantes é cada vez maior, né? Quando o terreno está muito aberto, propício a oportunistas, e esses oportunistas existem. Seja um hacker do mal, seja um grupo político de qualquer natureza, né? E a coisa do ego, né? Que vem junto disso tudo, né? Então, as pessoas querem poder a qualquer custo, não entende que a alternância ela dá recados. Agora você precisa usar a inteligência, você precisa usar uma série para entender esses processos, se está fazendo bem. Você tem que entender que sozinho você não muda. E com esse envelhecimento, que já foi novo, envelheceu, vai ter que voltar na estrada novamente. Isso eles não querem, porque o ego sobrepõe, né? O próprio Mano Brown falou nas recentes eleições aí, que subiu lá no palco para falar um comício, se não me engano, do Haddad, né? Falou, o PT precisa voltar às suas origens, precisa voltar ao que um dia já foi. Isso vale para muitas iniciativas, organizações e pessoas, né? Que acabam, às vezes, tendo a oportunidade de ocupar determinados espaços, né? E acabam sendo corroídos por esses espaços e acabam envelhecendo, acabam sendo novos, mas envelhecendo em razão dessas estruturas, né? O fato de envelhecer não significa que seja ruim ou bom. É o fato de que as velhas práticas, né, dos caciques, sabe, dessas coisas dos donos, sabe, passa boiada, essas coisas, sabe, essas coisas não têm... Elas acontecem em vários lugares ao mesmo tempo. Existe um movimento que é internacional nessa direção, sabe? Não traz nenhuma proposta, mas é capaz de dizer, olha, criar uma polêmica. Ele vive da polêmica, né? Para que a China? A China que inventou, aí o outro, sabe? Sim. Você vai criando fatos, e você trabalha em cima de fatos, você não tem projeto político. Nenhum. O pior não é só não ter projeto político, o pior é não ter projeto político e querer se perpetuar, né? E querer ficar também, né? Mas você quer ficar para quê? A morte das pessoas não significa. Isso é uma coisa da vida, natural. É o que eles falam, né? E hoje a gente tem que lutar pela vida. Pela vida. A vida tem propósito, você tem que colaborar, assim, tudo que você puder fazer para valorizar a vida. A vida. Sim. Luiz, agora finalizando mesmo, em que pé está a fotografia na sua vida hoje? O que você tem feito, né? Eu sei que o seu interesse e você tem se doado, né, para as questões envolvendo novas tecnologias, transmídia, né? Enfim, você se renova a todo instante, né? Busca entender as ferramentas que estão sendo utilizadas para se comunicar nos tempos em que vivemos, né? É óbvio que a fotografia não está obsoleta, ela está muito viva, né?
Mas é completamente diferente do que era a fotografia ali quando você iniciou. Hoje eu não, por exemplo, eu não me... Essa classificação de fotógrafo eu já abri mão. Hoje eu me considero mais um cool hunter. Né? O que é o cool hunter? Você não tem uma experiência só, você não tem uma vivência só, você não trabalhou num lugar só, você não aprendeu alguma coisa, você aprendeu muita coisa que você pode escoar. Novas profissões estão surgindo. O Hunter é uma delas. Né? O Cool Hunter uma intermediação. Como foi? Eu vivi do analógico para o digital, eu fiz essa transição. Agora eu estou fazendo essa transição também com relação a tudo que você aprendeu, que você vem aprendendo, né? Tudo aquilo que você quer aprender. Então as coisas são transversais, sabe? Não precisa mais você, para falar de fotografia, conversar com um fotógrafo, né? A fotografia entrou no universo da produção de conhecimento, consequentemente cultura, consequentemente ela tem os vários papéis que ela ocupa, né? Hoje você pode produzir uma imagem todinha num laboratório, num software. Então ela não diminuiu de peso, ela entrou num outro patamar, assim como o cinema, né? Eu falo mais de audiovisual do que de cinema, exatamente, né? E assim sucessivamente. Quer dizer, eu acho que a gente abre o seu HD, então eu estou descarregando meu HD. Tudo que eu tenho aqui eu estou compartilhando com uns grupos no céu, um grupo de meninos e meninas que estão trabalhando nessa área. A minha experiência na Feira Preta de 16 anos, ela trouxe muito essa proximidade que você tem que dialogar com todo mundo, não só com os mais jovens, mas os mais jovens têm mais fôlego, estão mais afoitos, né? A querer deixar a sua marca também civilizatória. Mas hoje você tem que ter, em todas as equipes, pessoas que têm uma visão macro, entender que a coisa é um ecossistema, entender que como é que você opera um ecossistema, né? Quais as características principais desse ecossistema, o que você pode deletar, o que é lixo, o que pode ser aproveitado. Então, isso são análises que você faz transversalmente, né? Eu preciso da literatura para falar de fotografia hoje, né? Eu preciso de literatura e fotografia e áudio para pensar no audiovisual. Então, essas coisas estão em evolução, né? Em evolução, e eu acho que assim, dá para surfar nisso, porque não é uma questão de idade, né? É aquilo que eu falei, eu sou mais jovem, sou jovem há mais tempo, mas eu acho que a gente tem essas oportunidades e a gente tem que aproveitar essas oportunidades no sentido, se você achar que aquilo vai te acrescentar, vai ajudar a melhorar a tua formação. Porque cada vez que você melhora a tua formação, mais silêncio você fica. Porque é natural você botar os ouvidos e o teu cérebro para funcionar, né? Assim que você mexe com o robô, você domina ele, com relação ao ser humano, às pessoas, o teu papel social e político num ecossistema, ele tem necessariamente que você tem que aprender ali. Tem que abrir uma janela, mas ao mesmo tempo você pode compartilhar reflexões que você vem fazendo no decorrer da tua história, do teu tempo, né? Então, quando alguém não se aposentou, parou, não quer mais saber, você quer viver daquilo que sabe, esse cara está se preparando para a morte. É verdade. Né? E eu estou querendo melhorar a vida, a minha vida, a vida das pessoas. Sim, se preparando sempre para a vida. Sempre para a vida, sempre para a vida. Luiz, obrigado, viu? Acho que tem muito assunto para a gente conversar, lógico que nesse tempo muito curto, obrigado, eu que agradeço, cara.